Boa noite, meus amores lindos! Como vocês estão? Hoje nós vamos retomar alguns contextos que eu comecei a abordar. Não precisa fechar a chave. Alguns contextos que eu comecei a abordar há algum tempo atrás, não sei dizer exatamente quanto tempo atrás, tá? Mais ou menos um ano, talvez, acho que um pouco mais, inclusive. Eu lancei um canal no YouTube, mais de um ano já. Lancei um canal no YouTube chamado de Bate-Papo com a Bruxa. A ideia era que nós conversássemos sobre assuntos diversos, assuntos relacionados à magia, bruxaria ou não. E este projeto, por N motivos, acabou não caminhando muito mais por uma questão minha, falta de tempo mesmo, do que qualquer outra coisa. E agora, como eu estou com a agenda muito mais organizada, porque eu sou muito bela, a gente está retomando, né, até por conta da pandemia. A gente começou com os acolhimentos e aí depois passou para celebrações dos rituais de todo mundo junto, que eu particularmente acho fantástico. E agora surgiu a oportunidade de voltar com este projeto, que já é antigo, de Bate-Papo com a Bruxa. Então hoje é um recomeço, uma data especial para a gente trabalhar com este recomeço. E por consequência deste recomeço, eu escolhi um assunto, né, que foi uma das minhas turmas de estudo que trouxe. Esse final de semana eles trouxeram essa discussão para o grupo de estudos e eu achei muito pertinente, a gente conseguiu desenrolar muito bem a situação dentro do grupo e eu achei bastante pertinente trazer para cá, para a gente poder conversar, enfim, passar este ponto de vista adiante. E aí já puxou a minha orelha, tipo, ó, tá vendo como de bate-papo com a bruxa era importante? E aí, enfim, estou cá plena, retomando as origens pré-estabelecidas desde um momento antigo. Então vamos lá. Hoje o assunto é o ego humano dentro da espiritualidade, o que é um assunto extremamente delicado. Se a gente não for com muito cuidado, com muito carinho, alguns dodóis podem acontecer e algumas feridas podem surgir e algumas pessoas podem acabar se ofendendo um bocadinho. Então a gente tem que ir com muito carinho para poder conversar sobre este assunto, tá? Então primeiro vamos entender a espiritualidade. Hoje nós não estamos falando especificadamente sobre Wicca, não estamos falando especificadamente sobre bruxaria ou paganismo, estamos falando sobre todo o contexto que envolve a espiritualidade. Então a gente vai entrar em contextos de religiões além daquilo que normalmente a página aborda, isso é muito importante. Também é importante entender que aqui é um ponto de discussão geral, tá? Nenhum dos exemplos citados a partir de agora tem uma definição real. Pode até ser que eu acabe trazendo algum assunto mais pessoal, né? Eu sempre trago as minhas experiências para vocês, até porque experiências elas existem para isso, para nos ensinar, né? Então pode até ser que eu traga, mas não existem nomes específicos, tá bom? Então vamos entender. Quando a gente trabalha com espiritualidade, meio que fica subentendido, né? Que o ego humano, os sentimentos humanos, as características humanas, desejos e vontades humanos não deveriam fazer parte do contexto, né? Pelo menos este seria o ideal. E aí a gente, parando num processo de análise estrutural da nossa sociedade, e quando a gente começa a entender o que de fato é espiritualidade, quando a gente olha lá atrás, isso nunca aconteceu, tá? Talvez nos primórdios, lá no período paleolítico e neolítico, onde a gente acredita que não havia muitas manifestações de ego humano. Mas a partir do momento que a sociedade ela foi se enraizando, ela foi se estruturando e ganhando todo um contexto mais
mais próprio do que a gente conhece hoje, o ego começou a fazer parte e isso caminhou, tá? Existem estruturas religiosas e espirituais que permitem o ego de uma forma mais expressiva. Outras estruturas não. Na teoria, nenhuma delas permite, todas elas levantam a bandeira de que nós não devemos julgar, a gente não tem que apontar o dedo na cara de ninguém, blá blá blá. O escassachê é um conceito bastante cristão, inclusive, né? Mas todo mundo faz. E aí a gente sai da discussão religião, a gente sai da discussão instituição religiosa e entra num processo de simpatizantes e praticantes dessa religião. E é exatamente aí onde tem um limiar importante de se entender, tá? Religião é um processo grandioso, expressivo, monumental, que não tem uma estrutura muito tátil, né? Muito palpável. Praticantes são aqueles que dão forma para a religião. Então, quando uma religião ela é mal vista, quando uma religião ela é mal... ela tem processos onde as pessoas apontam o dedo, falam e acusam, isso não é a religião. Isso são os praticantes que promovem este tipo de pensamento, que promove este tipo de comentário, este tipo de blá blá blá. Isso são os praticantes. A religião, em suma, se você olha lá as escrituras, onde você foi baseado, o escassachê, a gente não tem. É o praticante. Triste? Triste, porque se o evangélico, né, e aí isso a gente olha para a sociedade pagã, que enche o saco dos evangélicos, a gente, nossa, e fala que eles gritam, e fala que eles batem na porta, e fala, né, a gente enche o saco dos bichinhos tadinhos, estão lá fazendo os cultos deles, gritando dentro da igreja deles, e a gente fica apontando o dedo, como se ninguém nunca gritasse. Eu mesma nos rituais... Deu pausa. Voltou. Então a gente mesmo grita, mas aponta o dedo na cara do coleguinha ali do lado falando, vocês gritam demais. Enfim, entre outros fatores. Mas quem promove esse tipo de comentário não é em si a igreja evangélica, é o praticante. É o cara que... Ou se continua gravando, a gente tá pausando. E eu não sei se quando pausa ele não continua, ou se quando ele continua gravando, né? Então, tipo, quem for assistir o vídeo gravado depois vai ver, tipo, eu falando. Ou não. Eu também não sei não. A gente vai ter que assistir o vídeo depois para descobrir. Sim. Enfim, voltando. O praticante é o grande responsável pelos paradigmas, pelos paradoxos, pelas informações a se levar em consideração de forma positiva ou não dentro de um processo religioso. E aí é importante isso ficar muito claro para vocês entenderem o quanto cada praticante é responsável pelas suas ações e o quanto essas ações podem afetar outras pessoas. Ou uma estrutura muito maior, que a gente não tem nem como mensurar o tamanho, mas pode afetar. Se eu tenho, e aí a gente vai entrar talvez em assuntos um pouco mais expressivos, mas se eu tenho um padre pedófilo, eu acabo olhando para aquilo como uma estrutura inteira pedófila. E nós sabemos que não é assim que funciona. Eu mesma conheço padres que são pessoas incríveis, que ajudam a comunidade do qual pertencem, que fazem o seu trabalho com todo o exímio e competência. Mas existem aqueles que não. Conheço pastores que são incríveis, pessoas fantásticas, extremamente iluminadas. E outros que não. Conheço mães de santo que são pessoas absurdamente, imensuravelmente amorosas e acalentosas e atenciosas. E conheço mães de santo que pragueja os filhos quando sai do terreiro. E isso vale para pai de santo também. Conheço mestras e sacerdotisas e sacerdotes de Wicca, de bruxaria e de uma série de outros contextos pagãos que são pessoas maravilhosas e outros que nem tanto. E a gente tem que olhar que isso é um processo individual, que não se deve levar como rótulo
para a religião em si, para o contexto maior, né? Aquela nuvenzinha maior. Se uma patinha do polvo não está funcionando direito, aquela patinha tem que ser responsabilizada, não a nuvenzinha toda, né? Não toda a estrutura. E aí é onde a gente entra efetivamente no ego. A grande maioria das ações que promovem sentimentos, sensações, comentários que não são favoráveis tanto para o contexto religioso, tanto quanto para o contexto pessoal, são movidas por ego. Então, vou dar um exemplo real para vocês, como eu disse, experiências, né? Eu vim de um clã muito egocêntrico, muito egocêntrico. A minha ex-mestra, era uma pessoa fantástica, uma bruxona, nossa, dela olhar, sabe aquelas bruxonas de filme, que se ela olhasse pra vela era capaz da vela acender? Ela era incrível, mas ela tinha um ego muito forte. E aí algumas questões dentro do clã aconteciam por ego, e não porque deveriam acontecer daquela forma. Quando eu abri o meu clã, quando eu fiz a minha escola, foi um dos primeiros pontos que eu coloquei que não iria acontecer. Eu ia fazer de tudo para que o ego humano não fizesse parte daquele contexto, não deturpasse o que eu estava passando para os meus alunos. E desde então eu venho me esforçando para que isso não aconteça. Um dos exemplos claros de que eu não permito ego humano dentro do meu clã é as roupas nos rituais. E vocês vão olhar e falar, nossa, Jéssica, esse é um exemplo? Vou explicar. Muitos dos meus alunos reclamam absurdamente porque não podem ir de capa, de chapéu, de roupa cheia das coisas, que não pode. Quando eu faço os rituais, Jéssica, com que roupa pode ir? Jeans e camiseta, amada. Com que roupa pode ir? Sainha e vestido. Blusinha, bota uma blusinha que tá tudo perfeito. E aí o aluno fica com aquela cara de bunda, olhando pra mim e falando, por que eu não posso ir com aquela capa esvoaçante, a lá Harry Potter? E é exatamente por isso que não pode. Porque se eu permitir que o coleguinha vá de capa lá, como é o nome daquele filme que dura uma eternidade que eu dormi? As Brumas de Avalon. Se eu permitir que a pessoa vá de capa a lá as Brumas de Avalon, no ritual seguinte vai ter um que tentou ir com uma capa mais bonita do que do colega. E aí no outro vai ter o fulano que vai querer ir com uma capa e um chapéu. E aí o outro vai querer ir com uma túnica, uma capa e um chapéu. Aí eles vão ficar trocando, assim, eu vim nesse com uma túnica azul, aí no outro eu vou com uma túnica verde, aí no outro eu vou com uma capa cinza, aí no outro eu vou com um chapéu. Aí começa a virar, com perdão da palavra, uma putaria. Porque a minha capa, ela foi feita por fadas escocesas e ela foi costurada com pelo de unicórnio. Porque meu chapéu foi feito por gnomos e forjado por elfos. E aí você perde completamente o contexto do que efetivamente você está fazendo lá. Vocês vieram aqui para celebrar Yule ou vocês vieram aqui para competir quem tem a capa mais bonita? Vocês vieram aqui celebrar Samhain? Ou vocês vieram aqui para competir quem tem o chapéu mais pontudo? Ou quem pagou mais caro nesta bagaceira? O porquê exatamente você tá aqui? E é exatamente por isso que eu não permito. Não! Vem de camiseta e jeans que tá ótimo. Porque eu não vou competir com você. Se eu tiver de jeans e camiseta e a outra pessoa tiver de jeans e camiseta. O máximo que pode acontecer é você olhar e falar, nossa, que dia injusto, e dar uma secada no bumbum do coleguinha. E acabou, fim da história, né? Mas não vai rolar essa competição, né? E eu não permito, simples assim, não permito. Porque as pessoas, elas perdem o foco, aí a coisa começa a se concentrar única e exclusivamente no ego humano, e a gente perde, enfim, o objetivo que está lá dentro. E isso foi uma prática, um exemplo que eu peguei da minha época antes de ser sacerdotisa. Então, eu sou de família umbandista. A minha família, todo umbandista, tá? Eu ia num centro, né? Desenvolvi em centro. E o começo do centro só permitia branco.
Ah, só pode entrar aqui de roupa branca, camiseta comprida, calça larga para não ficar aparecendo, né? Roupa que não fosse transparente, blá blá blá, e era tudo muito bem. Até o dia que a mãe de santo perdeu a mão da coisa que ela tava fazendo. E aí, assim, festa de marinheiro. Cara, sério, sem brincadeira. Tinha marinheira sexy, tinha cap, só faltava alguém brotar de lá com uma porra de um barco. Um barco. Só faltou a porra do barco. Festa de pombagira, parecia um cabaré aquele negócio. Era um cabaré. As pessoas elas não estavam lá para poder celebrar a linha das pombagira. Elas estavam lá para competir quem tinha o corpete mais apertado, quem tava com os peitos mais para cima. E aí você perde. Foi exatamente por este motivo que eu saí do centro. E é exatamente isso que eu não trouxe pro meu clã. Não vou cometer o mesmo erro. Ninguém aqui vai ficar competindo quem tem o corpete mais apertado do que o outro. Vai todo mundo ficar. E se começar a reclamar, vai ficar todo mundo pelado. Pleno, tudo com as pelancas, com as banhas, com os peitos caídos. Vai virar uma belezura, o ritual vai ficar uma coisa esquisita. E a gente segue a vida assim e pronto. Porque assim não tem ego. E é exatamente aí que eu convido vocês a pensarem sobre este contexto, ego. As ações que vocês estão tendo, elas te levam exatamente ao caminho da espiritualidade? As ações, as atitudes, elas te levam exatamente para um contexto onde você está alcançando o seu desenvolvimento espiritual? Onde você realmente está crescendo e evoluindo espiritualmente? Ou não? Você comprou aquele grimório e pagou em 6 vezes no cartão de crédito porque você realmente precisava daquilo ou por ego? Porque veja, um apanhado de folha de pão, se for escrito do fundo do coração, vai ter muito mais valor do que aquele grimório cheio de firula e pirografado à mão e escrito com tinta de orvalho da manhã colhido pelas fadas. Porque tem sentimento, tem energia, tem você lá dentro, né? Quando a gente para e pensa nas nossas ações, quando a gente para e pensa exatamente se isso é porque vai realmente me levar ao ponto de espiritualidade, a um desenvolvimento, um crescimento, ou não, se isso é com o único objetivo de me engrandecer de alguma forma, aí perde o contexto, perde o sentido. E aí a gente começa a entrar dentro de um contexto do ego, que na teoria é completamente antagônico à espiritualidade. Ponto. Quando e aí isso foi uma das discussões que foi levantada no grupo, essa rixa entre vertentes mágicos, né? Que foi exatamente o que eles levantaram. Tipo, já isso realmente existe? E aí, infelizmente, eu tive que olhar para os meus alunos novos, que estão estudando há pouco tempo, que estavam chocados. Eles me mandaram vários prints de uma discussão completamente sem sentido, onde algumas pessoas estavam discutindo que os magos que trabalham com magia do caos são mais bruxos do que os magos que seguem a Wicca, que são mais bruxos do que magos que seguem a bruxaria natural. E aí você fica girando em cima de uma discussão, né? Tipo, e você fala, bacana. O que exatamente isso está levando ao desenvolvimento de cada um de vocês? Se você trabalhando com magia do caos, está evoluindo, está crescendo, está se desenvolvendo, está melhorando, está se tornando a melhor versão de si mesmo, se você está ajudando as outras pessoas que porventura vierem te procurar e não está fazendo mal para nada nem ninguém, e isso vale para as pessoas que trabalham com magia do caos, bruxaria natural, Wicca tradicional, Wicca moderna ou qualquer outra vertente mágica que exista dentro do xamanismo, cabala, se isso tá te levando para o seu desenvolvimento, tá te fazendo ser uma pessoa melhor, porque o foco é esse, ser uma pessoa melhor. Segue em frente e vamos embora. Ponto. Agora, se não, se isso tá fazendo você se tornar o tipo de pessoa que aponta o dedo para a cara de um candomblessista
E fala, porque a sua religião não é legal porque vocês matam bicho, mas tá com um churrasco marcado pro final de semana? Então a única coisa que a gente pode dizer é que as suas ações são egocêntricas e hipócritas. E aí é onde a gente pode causar uns dodói, né? Algumas pessoas podem ficar um pouco ofendidas com o que eu acabei de falar. Mas é a verdade, né? Se eu como um bandista, e tem essa briga, né? Umbanda versus candomblé. Se eu como um bandista xingo o candomblé porque ele faz o sacrifício de animal, mas tô com o churrasco marcado pro final de semana, eu tenho que enfiar a minha opinião goela abaixo junto com o churrasco e ficar quietinho na minha. Agora, se não, aí talvez eu até tenha um pouquinho de moral pra falar, tipo, olha, eu não concordo com o sacrifício de animais, mas você é o quê? Sou vegano, tenho a minha própria horta orgânica e é isso aí, ando só de bicicleta, aí legal, a gente bate palma. Fala um dia eu quero ser igual você, crescer, ser igual você. E pede uns conselhos de umas comidas legais pra poder fazer, porque eles cozinham muito bem. Que não seja com soja. E que não seja com soja, porque tem algumas pessoas que são alérgicas. Tia Evelyn é alérgica. Se não é assim, fica quieto. E guarda a sua opinião pra você. Porque ela não vai acrescentar em nada. E ela é hipócrita. E ela é egocêntrica. Isso vale pra todo o resto. Isso vale pra todas as vertentes. Isso vale pra tudo na vida que a gente for fazer. No meu caso aqui, eu vou focar só na espiritualidade, mas levem isso pro resto da vida de vocês. Leva pro trabalho também, que trabalho também de vez em quando precisa. E a vida amorosa alheia. Leva pra vida amorosa alheia também. Se você quer apontar o dedo na cara da amiga e falar, amiga, esse cara é um chato, ele não é legal, larga dele. Mas você tá saindo com um boy embuste. É amante. Se você é amante de alguém, não dá, não é assim que funciona. Não vai rolar. Lá vem a tia Evelyn com essa luz na minha cara, ó. Quer ver? Ó, que se faça a luz. Tia Evelyn, essa luz na minha cara, eu vejo várias luzinhas assim explodindo ao meu redor. Então, hoje eu convido vocês a pensarem exatamente neste contexto. O quanto as ações, opiniões, desejos e manifestações emocionais, psicológicas de vocês estão relacionadas diretamente com algo que realmente os leve para a evolução, para o crescimento espiritual, para a auto-melhora, para o auto-equilíbrio, ou são movidas por ego. Jéssica, tive alguma atitude egocêntrica? Eu também, amada. Não vou dizer todo dia, porque tem dia que eu durmo praticamente o dia inteiro, eu só trabalho e aí não tenho tempo para atitudes egocêntricas. Tem dia que eu não saio de casa, mas vai ter um momento em que eu vou ter sim uma ação egocêntrica, em que eu vou sim ter uma ação nesse contexto e tá tudo bem, né? Nós somos seres humanos, somos passíveis de erro, estamos aqui para aprender e tá tudo bem, não tem problema. O que importa é essa reanálise, essa reavaliação e daí sim conseguir caminhar em cima de um processo que traga evolução. Em cima disso, também convido vocês a criarem a coragem de não participar deste tipo de conversa. Então, se você percebeu que tem uma rodinha de gente falando mal sobre evangélico, olha, falando, desculpa, mas a gente precisa mesmo falar sobre isso, né? A gente pode falar sobre outra coisa. E se as pessoas não quiserem, vai falar com uma galera mais legal, vai falar com o povo do outro lado. Vai fazer um xixi, comer alguma coisa, tomar uma água, hidratar, fazer um carinho num bichinho, num cachorrinho caramelo simpático e vida que segue. Dentro de casa. Se perceber que tá tendo uma discussão de quem é o mago mais mago da porra dos magos, aí você fala, a gente precisa mesmo conversar sobre isso? Não tá todo mundo focado na mesma coisa? Não tá todo mundo concentrado no mesmo objetivo? Por que mesmo que a gente tá discutindo sobre isso? E pronto, não encorajem discussões desse tipo, não participem de discussões desse tipo, não leva a nada, nem ninguém. É legal participar como assim, olha, eu como um mago da magia do caos, penso dessa forma sobre este assunto. Ah, que legal, dentro da bruxaria natural, eu como praticante de bruxaria natural, penso dessa forma. Puxa, que legal, e você, o praticante de Wicca? Ah, eu penso desse jeito. Isso é legal. Você ter vários pontos de vista sobre um mesmo contexto e aprender junto com os outros. Por que não? Então, se tá rolando, mas como você faria?
já que você acha que o meu jeito é errado, como você faria? E se permite aprender com o outro. Às vezes o jeito dele é muito legal, às vezes o jeito dele fala, não gostei do seu jeito. Não acho que vibra comigo, mas muito legal a forma como você... E tá bom, e acabou, fim da discussão. Porque assim a gente não estimula processos. E isso tá inserido num contexto muito maior do que só dentro dos processos mágicos. É que a gente tem que se focar no nosso quadrado, né? Meu quadrado é magia, vou me concentrar na magia. Assim a gente evita o máximo de ações esquisitas e tenta não participar dessas discussões, desses contextos. Outra coisa que também está inserido no ego é esta disputa para ver quem é melhor do que alguém. Então, porque fulano das quantas é muito melhor em tarô do que o Beltrano das contas, segundo você, né? Segundo você. Se o fulano tá pagando as contas dele, tá trabalhando todo dia, tem uma galera que confia no trabalho dele. E tem uma galera que confia no outro. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Às vezes você jogou com aquela pessoa e aquela pessoa não tava num bom dia. Às vezes o santo não bateu, né? Às vezes o santo não bateu, a energia de vocês não conectou. Ele é um excelente oraculista, mas não vibrou adequadamente. E aí, pra você não foi legal, mas pra umas 50 pessoas antes de você foi ótimo. Então, esse comparativo de quem é melhor, de quem é pior, porque eu sou muito melhor, porque fulano é muito melhor, ou porque eu sei muito mais e fulano sabe muito menos, né? E isso é ego. São ações e atitudes movidas por ego. E, novamente, não levam a crescimento, não levam a desenvolvimento, não leva ninguém a ser uma pessoa melhor. Pelo contrário, a gente tá ficando pior do que começou. Este não é o nosso objetivo. Entenderam? Muito bem. O que mais queria falar? Acho que esses eram os exemplos de ego humano mais expressivos que a gente tem na magia. Tem mais algum, tia Evelyn, que eu tô esquecendo? Essa competição de ver quem é melhor do que alguém? Tem! O não indicar o fulano das quantas. Gente, vamos lá, ó. Outro dia, uma pessoa entrou em contato comigo me falando a respeito de que ela tinha muito número X no nome dela, assim, muito número, assim, que o número se repetia várias vezes. Era no nome, na data de nascimento, no CPF, no número do celular, na casa que ela morava, assim, várias vezes o número se repetia, se eu podia explicar para ela. Eu dei uma explicação básica, mas eu olhei para ela e fiz, olha, eu recomendo que você procure uma numeróloga, porque ela vai conseguir te dar um suporte, né, um direcionamento muito melhor do que eu. Mas você faz numerologia? Faço. Mas primeiro, não é o meu forte, não é assim, nossa, eu trabalho com isso intensamente, não é o meu forte. E no momento eu não estou concentrada nisso nas atividades da minha empresa, da minha escola. Recomendo que você procure uma numeróloga. E você indica alguém? Dei um nome de umas 6 pessoas para ela. Isso tá tirando alguma coisa de dentro de mim? Não. É a mesma coisa que alguém vir para mim e falar, Jéssica, eu queria abrir oráculo com você. Bacana. Você joga baralho cigano? Não. Mas eu queria jogar baralho cigano. Puxa, eu não jogo baralho cigano, eu jogo tarô. Você quer tarô? Não quero, eu quero baralho cigano. Olha, eu tenho fulano, ciclano, beltrano que jogam baralho cigano. Por que eu não vou indicar? Isso não vai me tirar nada, isso não vai me diminuir, isso não vai me deixar ser menos ou mais. Não tem. Isso é, mais uma vez, uma ação egocêntrica. Eu não indico porque eu não quero que possivelmente alguém descubra que este alguém é melhor do que eu em alguma coisa. Pelo amor de Deus, né? Para com isso. Eu tenho que indicar, eu tenho que bater palma. Tem não é um meme? Acho que tem, inclusive, no nosso Instagram aí, no seu nome. Feed, que chama? Bio. Acho que é feed. Não sei. Tá lá nas nossas imagens alguma coisa que fala assim, tipo, apoie as bruxas da sua quebrada. Apoiem as bruxas da sua quebrada. Se você conhece uma amiga que faz pingentinho de cristal, indica a amiga que faz o pingentinho de cristal. Se você conhece o mano que faz runas, indica o fulano que joga runas. Se você conhece alguém que faz uns banhos muito legais, indica a pessoa que tá fazendo os banhos muito legais.
Essas ações onde você não indica, onde você não apoia, onde você não fala, onde você não conta, elas são movidas por ego. Vamos no exemplo de novo? Eu não sou mais discípula da minha mestra, nós não temos mais contato. Ela não me orienta espiritualmente mais. Ela cometeu vários erros? Cometeu, mas ainda assim, ela é uma bruxa fantástica. Fantástica, é bruxona mesmo, de filme, assim. Não dá nem pra explicar. Não dá nem pra explicar, ela é incrível. Mas ela não faz mais parte da minha vida. Eu vou parar de contar que ela é uma bruxa incrível só por causa disso? Não vou. Não tem o menor cabimento fazer uma coisa dessa. Isso vale pra todo mundo. Indica, fala, compartilha, conta. Você não sabe fazer? Fala quem sabe. Fala, não sei fazer, mas fulano, ciclano, beltrano sabe. Conversa com eles. E que se vire com eles. Menos ego, mais crescimento. Menos ego, mais evolução. Este é o nosso foco. Todo mundo que busca a espiritualidade, todo mundo que está neste caminho, está com o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Ser melhor. Se não é por isso que você está caminhando dentro da espiritualidade, então tem alguma coisa errada. Volte 3 casas e repense a sua trajetória, porque senão você vai estar meio que perdendo tempo. E aí, bom, não compensa, né? É isso. Acho que é isso. Temos perguntas, tia Evelyn? Não sei, eu saí. A tia Evelyn, ela está se tornando uma auxiliar muito ruim. Eu vou trocar a tia Evelyn. Vou abrir como é o nome? Uma vaga para auxiliar de live. Porque a tia Evelyn, ela não está sendo boa. Eu entrei agora. Bruxas cristãs. Então, né? Foi o que eu falei. Você tá crescendo? Tá? Alguém aqui, quem é? Brenda, underline Eu perdi. BXD? Acho que é isso. A Brenda perguntou o que eu acho de bruxas cristãs. Gente, eu não sou ninguém no planeta para achar absolutamente nada de qualquer coisa neste mundo, ok? Mas, analisando sobre um contexto, tirando completamente a minha opinião, a gente tem que entender que paganismo e cristianismo, eles são antagônicos, tá? Eles são opostos. A partir do momento que eu me afirmo sendo as duas coisas, existe uma incoerência, né? É como se fossem 2 ímãs com a mesma polaridade, eles não se unem, eles se repelem. Então, existe uma incoerência muito grande a se observar daí. O que eu posso ser? Eu posso ser um cristão, né? Cristão, bonitinho. E aí eu recomendo que se você é cristão, se você se considera cristão, então vá na sua igreja, vá assistir missa, acenda velas para os seus anjos da guarda, faça novenas para a sua vida seguir em frente, caminhar. Conheço muito cristão que tá com um problema porque não cuida do anjo da guarda. E, gente, é o básico do básico do básico, né? Vai na igreja, faz água benta, reza, faz as coisas direitinho que o sucesso vem. Então, se você é cristão, faça as coisas que cristãos devem fazer, pelo menos dentro da vertente católica, né? Se não é, vai pelo evangélico e enfim, qualquer outro. Mas gostar de ervas. Isso te faz uma bruxa? Dependendo do contexto de análise, sim. Dependendo do contexto de análise, não. Fitoterápicos, por exemplo, pessoas que trabalham com fitoterapia, não necessariamente são bruxos e nada impede de serem católicos, ok? Então, há uma incongruência, mas se você, ser individual, consegue conciliar as duas coisas, consegue trabalhar com todo o contexto pagão, essa vertente pagã, os ensinamentos, blá, 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 e consegue fazer com que isso gire harmonicamente com o cristianismo, consegue encontrar dentro de você um ponto de interseção harmônico, vamos embora, não fazendo nada de ruim para ninguém, tá tudo certo, vida que segue, ok? Mas se isso ainda não aconteceu, recomendo estudo para ou você caminhar por um lado ou pelo outro, com mais veemência, ou para encontrar este ponto de interseção, ok? Você é iniciadora na antiga arte? Sim, eu sou maga,
sacerdotisa, então eu sou maga, já caminhei pela trajetória iniciática de sacerdotisa e hoje estou trilhando pelo caminho iniciático para me tornar uma mestra. Diante dessas duas vertentes já conquistadas, né? Dessas duas sagrações já conquistadas e da terceira que será em breve, eu tenho condições de iniciar uma pessoa e orientá-la durante o processo iniciático até que ela seja sagrada maga. E aí, depois, posteriormente, sacerdotisa, enfim, o que julgar e achar pertinente e necessário, tá? Então, sim, posso ser uma iniciadora. Brenda, entendo e concordo com a sua opinião. Tenho visto muitas pessoas se dizendo bruxas cristãs e eu realmente acho incoerente. Mas foi o que eu disse, ninguém tem o direito de apontar o dedo na cara de ninguém. Então, se pra pessoa tá bom, se a pessoa tá crescendo, tá evoluindo, tá seguindo em frente, deixa a pessoa e pronto. Ninguém tem nada a ver com isso. Não vai afetar a vida de ninguém. Nossa, eu tinha uma dúvida, esqueci. Que mais? Tinha mais perguntas? Acho que era isso, né? Não é um assunto que gera perguntas, né? Mas se gerar perguntas, nós temos... Onde vai ficar? Este vídeo vai ficar disponível no nosso IGTV, agora de imediato, encerrando com vocês, eu já coloco lá. E ele vai ficar disponível também no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube chama Templo da Deusa de Bate-Papo com a Bruxa. Vai ficar lá disponível. Então, se surgir dúvidas posteriores, coloca nos comentários do vídeo, que aí eu vou respondendo conforme vocês forem postando, conforme vocês forem fazendo, não tem problema, tá bom? Apesar de não ser um assunto que gera muita dúvida, gera questionamentos internos. Recomendo que vocês pensem, reflitam sobre todos esses indicativos e tentem, do fundo do coração, serem a melhor versão de si mesmos. Sejam melhores do que vocês foram ontem e menos melhores do que vocês vão ser amanhã. Amanhã vocês vão ser muito melhores e depois vocês vão ser infinitamente muito melhores. Esse é o foco, tá certo? A Mônica perguntou o que precisa para ser uma bruxa. Meu amor, se você tá aqui me ouvindo falar, tá feliz, você já é. Que eu conto ou vocês contam. Se você tá aqui, tá me ouvindo falar, tá curtindo, você já é bruxona. O que precisa é estudo, tá? A bruxaria, a magia, na verdade, todas as vertentes espirituais são muito, muito importantes. O estudo, você precisa estudar muito e estudar para sempre. Então, é um estudo. Se você quiser fazer ele solitário, dá para começar solitário, se não, já pode começar diretamente sob a orientação de alguém. O Templo da Deusa é uma escola, né? Eu sou a professora, a mestra, eu oriento vocês nesse processo. Então, se quiser, manda uma mensagem, eu vou adorar dar aula para você, Mônica, sua linda. Na Wicca ou na bruxaria não se acredita no mesmo Deus dos cristãos? Não. A gente tem um contexto dual, né? No paganismo, cultua-se feminino e masculino. E no cristianismo, não. É só o polo masculino. Então, a gente não tem a mesma classificação de culto deles, tá? O que você pode me dizer sobre o culto a Lilith? Posso cultuar Hecate ao mesmo tempo? Pode sim. Hecate é uma das princesas da egrégora de Lilith, então elas não entram em atrito, pode cultuar sim, não tem problema. Ó, o meu vídeo já saindo completamente do foco, entrando em vídeo de perguntas e respostas. Pode cultuá-las sim, não tem problema, mas eu recomendo que tenha um altar para cada uma, porque apesar delas vibrarem bonitinho uma com a outra, elas são meio ciumentas com as coisas delas. É só um elogio, você transmite paz no seu olhar. É porque eu sou uma pessoa muito adorável. Ninguém nunca me viu brigando com o vizinho da frente, né? Que vocês precisam ver que loucura que fica. Este ser adorável que vos fala vira um monstrinho, parece um gremlin que comeu depois da meia-noite. Em defesa de outras pessoas. Em defesa de outras pessoas eu viro um monstro. Acho que todo mundo, né? Meu lado sombra, todo mundo tem. A Mônica, ela é mãe de santo. Que linda! A Mônica? Isso. A Mônica Fischer, né? Fischer. Sou péssima em falar inglês. O que fazer para atrair amor próprio? Tem alguma simpatia? Mariela, tem um vídeo no nosso canal lá do YouTube que tá falando sobre autoestima. Eu acho que eu ensinei umas 2 magias para isso, estão bem legais. Vai lá, procura, assiste que você vai gostar, tá bom? Acho
Que é isso? Ih, eu não sei fazer. Não sei falar o nome. Não sei se tem como falar. Peraí, gente, tem uma pergunta longa aqui. Eu sou nova, não conheço nada, mas assim, comecei a ler livros, conteúdos de site, dizia a respeito da cultura, me interessei muito e gostaria deste resumo a respeito. Nossa. Vixe, precisa saber que cultura que você tá lendo, sobre qual vertente você entrou, muito longo, muito difícil de responder assim de imediato, tá? Meus amores, não vamos desfocar, né? O nosso foco hoje era essa questão do conversar, do passar para vocês este vislumbre do quanto é importante o nosso cuidado com as nossas ações, do quanto é importante evitar o ego no que diz respeito à espiritualidade. Convido vocês a tentarem evitar isso, não só vinculada à espiritualidade, à magia, nestes contextos, mas também na vida de vocês no geral, no que diz respeito ao trabalho, trato com amigos, com família. Quanto menos ego envolvido, mais racionalidade, mais equilíbrio existe. Então, é sempre bem-vindo, tá certo? Eu os amo imensamente, incondicionalmente. A gente se vê na próxima quarta-feira. Ainda não sei o tema da nossa live, então mandem mensagem. Manda no direct, manda no comentário do vídeo, manda no WhatsApp, manda tópicos que vocês gostariam que a gente conversasse nas lives. Manda, gente, porque eu vou ficar Manda, gente, pelo amor de Deus, porque eu não participou. aguento. Eu não tenho mais criatividade de dentro de mim para poder inventar tema de vídeo. Mandem mensagem, tá bom? Contato tá no... Mônica, o contato tá lá no link da bio. Lá na bio tem um link que tá lá escrito. O que tá escrito? Abre vai direto pro YouTube e tem um outro lá que vai direto pro WhatsApp. Acho que chama confirmação de ritual, confirme sua participação no ritual, alguma coisa assim. Clica lá no link que tá na bio que você vai achar. Amo vocês do fundo do meu coração. Fiquem com a deusa. Beijos.